No vídeo de hoje, algumas informações sobre os 33 graus maçônicos. Loja simbólica ou maçonaria simbólica, loja filosófica ou maçonaria filosófica. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A maçonaria é fruto de muita curiosidade e pesquisa há muitos séculos. Por isso, trouxe aqui no canal uma série com 9 vídeos falando sobre os demais assuntos maçônicos, princípios, fundamentos, ritos, cargos, graus, a maçonaria no Brasil e outros assuntos mais. O objetivo de trazer este assunto no canal é para que os inscritos no canal tenham um mínimo de base, de conhecimento do que se trata a maçonaria e, a partir daí, poder analisar, observar e tecer seus comentários sobre o assunto. Apesar de muitos pensarem que na maçonaria os graus acontecem em um sistema único e em uma única forma de maçonaria, a realidade é totalmente ao contrário. Na maçonaria, existem 2 campos de atuação com poderes diferentes que os regem. A maçonaria simbólica é dividida em 3 graus. Aprendiz, que é o grau inicial, neste se permanece por 1 ano. Logo após, tem o grau de companheiro maçom, onde por mais 6 meses o maçom continua seu desenvolvimento mental, intelectual, espiritual, filosófico, simbólico e ritualístico, onde passando 6 meses ele se submete a um teste que lhe são passados de cunho intelectual, ritualístico e simbólico, tal como acontece no grau de aprendiz para o de companheiro maçom. O maçom se torna apto para ser-lhe conferido o grau de mestre maçom, onde na junção destes 3 é passado toda a mística e filosófica tradição da lenda do 3º grau, que se começa a ser contada no grau de aprendiz e se termina no grau de mestre. Todos esses graus possuem sinais, palavras e toques maçônicos para mútuos reconhecimento entre irmãos, e assim é constituída a maçonaria simbólica com suas leis, constituições e regulamentos. Grau 4. Mestre secreto. Grau de meditação. Os verdadeiros segredos na maçonaria devem ser objeto de pesquisas. Este grau é concedido pelas lojas de perfeição ou maçonaria vermelha. Nele, além de outros conhecimentos, o maçom aprende as virtudes do silêncio. Avança fantasticamente no conhecimento de símbolos utilizados na maçonaria geral. Grau concedido por iniciação. Grau 5. Mestre perfeito. Grau de meditação. Estudar a filosofia da natureza e a solução da quadratura do círculo filosófico. Grau inefável concedido pelas lojas de perfeição ou maçonaria vermelha. Aprende-se no 5º grau a meditação interior. Privilegia este grau o princípio moral de render culto à memória de honrados antepassados. Completa o conhecimento dos graus anteriores. Grau concedido por comunicação. Grau 6. Secretário íntimo. O grau é baseado na ideia de aprendizagem do comando e sua moral resume-se no respeito que se deve ter aos segredos alheios. Grau inefável concedido pelas lojas de perfeição ou maçonaria vermelha. É dedicado à necessidade de se buscar o conhecimento sem o qual não há progresso, contudo adverte para a vã curiosidade capaz de gerar malefícios. Investiga-se a miséria social e as maneiras de combatê-las dentro de outras coisas. Grau concedido por comunicação.
Grau 7. Preboste, juiz ou mestre irlandês. É consagrado à equidade severa com a qual devem julgar as suas ações. Grau inefável concedido pelas lojas de perfeição ou maçonaria vermelha. Neste grau estuda-se a equidade, os princípios da justiça, o direito natural e alguns princípios éticos da liderança. Grau concedido por comunicação. Grau 8. Intendente dos edifícios ou mestre em Israel. A liberdade é o único traço de união entre o trabalho e a propriedade. Dedica-se a estudar a fraternidade do homem através de valores como o trabalho e o direito à propriedade, combate a hipocrisia, a ambição e a ignorância. Grau concedido por comunicação. Grau 9. Mestre eleito dos 9. Grau de iluminação. Consagra-se ao zelo virtuoso e ao talento esclarecido, que por bons exemplos e generosos esforços vingam a verdade e a virtude do erro e do vício. Estuda-se a realidade dos ciclos, as forças negativas e a força da reconstrução. Grau concedido por iniciação. Grau 10. Ilustre eleito dos 15. Consagrado à extinção de todas as paixões e de todas as tendências censuráveis. Estuda-se a extinção de todas as paixões e as tendências pouco proveitosas, censuráveis. Grau concedido por comunicação. Grau 11. Sublime cavaleiro eleito, consagrado à regeneração dos costumes, às ciências e às artes. Dedica-se à regeneração. Grau concedido por comunicação. Grau 12. Grão-mestre arquiteto. Representa-se o povo e consagra-se à coragem perseverante. Estuda o poder da representação popular. Grau concedido por comunicação. Grau 13. Real arco. Destinado à interpretação dos primeiros instituidores da ordem. Estuda os magos pontífices do Egito e de Jerusalém. Grau concedido por comunicação. Grau 14. Grande eleito, ou perfeito e sublime maçom, consagrado ao grande arquiteto do universo. É o grau mais alto das lojas de perfeição. Proclama o direito inalienável da liberdade da consciência. Defende uma educação digna para que o homem possa ter governantes que assegure direitos e obrigações compatíveis. Grau concedido por iniciação. Grau 15. Cavaleiro do Oriente. Esse grau aborda o momento histórico do fim do exílio dos hebreus na Babilônia. Dedica-se à luta incessante para o progresso pela razão. Grau concedido por iniciação. Grau 16. Príncipe de Jerusalém. O grau é consagrado ao retorno à Terra Santa. Estuda a vitória da liberdade como consequência da coragem e perseverança. Grau concedido por comunicação. Grau 17. Cavaleiro do Oriente e do Ocidente. Grau consagrado aos cruzados. Explora o direito de reunião. Grau concedido por comunicação. Grau 18. Cavaleiro Rosa Cruz. Esse grau celebra o advento de Cristo. É dedicado ao triunfo da luz sobre as trevas. É a libertação pelo amor. Grau concedido por iniciação. Grau 19. Grande Pontífice ou Sublime Escocês, dito da Jerusalém Celeste. Fala-se sobre o triunfo da verdade, estuda o pontificado. Grau concedido por iniciação. Grau 20. Soberano Príncipe da Maçonaria ou Mestre ad vitam.
É consagrado aos deveres dos chefes das lojas maçônicas, grau concedido por comunicação. Grau 21. No Akita ou Cavaleiro Prussiano. Estuda os perigos da ambição e o arrependimento sincero, grau concedido por comunicação. Grau 22. Cavaleiro do Real Machado ou Príncipe do Líbano. Estuda o trabalho como propagador de sentimentos nobres e generosos, grau concedido por iniciação. Grau 23. Chefe do Tabernáculo. Dedica-se à vigilância dos valores propagados pela ordem e ao combate da superstição, grau concedido por comunicação. Grau 24. Príncipe do Tabernáculo. Dedica-se à conservação das doutrinas maçônicas, grau concedido por comunicação. Grau 25. Cavaleiro da Serpente de Bronze. Dedica-se ao combate ao despotismo, grau concedido por iniciação. Grau 26. Príncipe de Mercy ou Escocês Trinitário. Estuda princípios de organização social através da igualdade e harmonia, grau concedido por comunicação. Grau 27. Grande Comendador do Templo ou Soberano Comendador do Templo de Jerusalém. Defende princípios de governo democrático, grau concedido por comunicação. Grau 28. Cavaleiro do Sol ou Príncipe Adepto. Estuda a verdade, grau concedido por iniciação. Grau 29. Grande Cavaleiro Escocês de Santo André ou Patriarca dos Cruzados. É dedicado à antiga maçonaria da Escócia, grau concedido por comunicação. Grau 30. Grande Inquisitor ou Cavaleiro Kadosh ou Cavaleiro da Águia Branca e Negra. Fecha o ciclo de estudos no Kadosh. É um grau de estudos profundos a respeito do simbolismo e filosofia maçônicos, grau concedido por iniciação. Grau 31. Grande Inspetor, Inquisitor, Comendador. Estuda o exame de consciência detalhado. Só os conscientes podem ser justos. Estuda-se História, grau concedido por iniciação. Grau 32. Sublime Príncipe do Real Segredo. Estuda o Poder Militar, grau concedido por iniciação. Grau 33. Soberano Grande Inspetor Geral. É o último grau, fecha o ciclo de estudos. É, em última análise, o maçom mais responsável, pois todos o são, pelos destinos da maçonaria no país. No que tange ao filosofismo, é o guardião, mestre e condutor da maçonaria, grau concedido por iniciação e investidura. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os outros 8 vídeos sobre a série Maçonaria. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os outros 8 vídeos.